e 86, né? Onde foi publicado entre os títulos da coleção, que é da Brasiliense. E eu acho esse livrinho um marco, com todos os limites, mas ela ainda dá conta, pelo menos, de 3 situações que Silvio Almeida coloca. Eu estava pensando esses dias, pensando no que Silvio Almeida dá como exemplo de racismo enquanto forma ideológica, e a definição que ela dá de ideologia bate perfeitamente com alguns exemplos dele. Então, quem sentir dificuldade no termo ideologia, eu recomendo esse livrinho. Ele está em PDF, eu já vi por aí em PDF. Se alguém reencontrar e colocar no grupo, melhor ainda, né? Eu geralmente uso impresso, mas eu sei que ele tem PDF e ajuda bacana, porque o Silvio Almeida ele não define ideologia, tal, ele já vai entrando no tranco, usando o termo, eu acho bacana, mas às vezes a pessoa pode sentir dificuldade, né? Eu recomendo que ajude, e não só para o debate com o Silvio, eu acho que no debate mais político geral, a palavra ideologia ainda faz muito sentido. E esse livrinho da Chauí eu sempre recomendo, porque ele marcou uma época, não só na filosofia, mas no debate geral ali, da década de 90 e tal. Ela trabalha dentro da filosofia, as origens do conceito, e ela dedica boa parte do livro à obra Ideologia Alemã, de Marx e Engels. Quase a metade do livrinho é sobre Marx e Engels e a obra Ideologia Alemã. Então, fica aqui a dica para quem tiver interesse. Bem, é isso. E aí, Daniel e Dana, mais alguma coisa? Você fica à vontade. Não, da minha parte, é só esperar mesmo, Dana, começar. É. E Tem alguns informes, tem algum informe para dar, era bom, Romero? era. Não, se tivesse, não é algum Do não sei evento, se tem né? alguma coisa. Tem do evento, se você tiver com mais alguma coisa, O evento entendeu? é como partiu daqui do NEABI, né? Essa construção. Então, eu quero falar em que pé tá, né? Certo, Nós já temos, aí vou contextualizar todo mundo como é que tá. Nós já temos a participação confirmada do professor Renato Nogueira, da professora Catiúcia Ribeiro, do professor Antônio Xavier Tombo, que ele é chefe de departamento de filosofia lá na Universidade Pedagógica de Maputo, Moçambique. Aí quem mais? Nayara Paula, Azangeri, por enquanto são esses. E é. aí, a E gente lembre o hoje vai título aí para discutir. todo mundo ver, porque talvez, Daniel, alguns não saibam o título, era bom para ver como o cara pode se encaixar aqui também. Veja o título. Certo, eu vou colocar no chat, o título ele é um pouquinho grande, né? Mas E outra coisa, olha, o cartaz está a coisa mais linda do mundo. Quem fez entrou agora aí, que foi uma moça chamada Débora, que faz filosofia. Depois o cartaz ficou muito massa, né? Ô, Débora, quer falar um pouco, dar os informes aí da primeira semana, como é que tá, o cartaz, como pensou? Pode dar os seus informes, Débora. E fala também o nome do evento, bonitinho para eles aí. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Eu não sei se já falaram o nome do evento aqui, eu acabei de chegar. Diga o título do evento, Débora, aí, continue aí. Pronto. O nome do evento vai ser Primeiro Seminário em Filosofia Africana, Filosofia Afrodiaspórica e Pensamento Brasileiro. Perdão, primeiro seminário da UFES em Filosofia Africana, Filosofia Afrodiaspórica e Pensamento Brasileiro. Vai acontecer do dia 22 a 26 de março de 2021, e já temos algumas presenças confirmadas, não é, Daniel? Isso. Pode falar das presenças. Já temos a Catiúcia, temos o Renato Nogueira e a Zanigeri. Tem o professor... E a Nayara Paula, né? Nayara Paula. E tem alguns professores do Maputo, né, que você falou? Isso. Então, aí, referente a esse pessoal lá da Universidade de Moçambique, de Maputo, nós estamos pensando... Aí a gente vai discutir hoje, né? Porque, segundo o professor Romero, tem pesquisadores lá que fazem essa linha de filosofia africana, inclusive tem um doutor que trabalha na cadeira de filosofia africana, e ele também, acho que é chefe de departamento de pós-graduação, que é o professor José Castilho.
E ele tem um livro falando de filosofia africana, né? Falando de epistemologia e tal, e ele vai participar também. E tem outros pesquisadores que querem participar. Aí depois a gente, na nossa reunião, a gente vai pensar como é que faz, né, para estender para todos os pesquisadores que estão lá, que queiram participar, e que seja possível. A gente vai discutir hoje, né, como é que vai ser isso. Eu vou colocar aqui no chat o Instagram do evento. A gente ainda não começou a postar lá, mas a gente vai começar a fazer isso em breve. Eu vou colocar aqui para que vocês vejam e já podem ir seguindo. É bem legal. E olha, aí seria bom também a gente já, daqui a pouco, o Débora, o Daniel, postar o cartaz. Ficou muito bonito, foi Débora que fez o cartaz, já para vocês irem sentindo e vendo, né? E outra coisa, nós daqui, porque esses nomes são as pessoas de fora, mas com o tema agora definido e a data, nós, por exemplo, deveríamos pensar, né? Por exemplo, quem está aqui nesse grupo, se tem alguma coisa a apresentar, se tem algum tema, obviamente dentro desses marcos, né? Filosofia afrodiaspórica, filosofia africana, o pensamento brasileiro negro, na verdade, a prioridade é essa. Então, por exemplo, quem estiver estudando Lélia Gonzalez aqui, quem estiver estudando Abelia Nascimento, Guerreiro Ramos, Beatriz Nascimento, Neuza Santos, etc. Aí vão pensando, né? Porque a ideia a gente colocou amplo exatamente para ver se ninguém fica de fora, porque alguém vê pensamento africano e diz, mas eu estou estudando Lélia Gonzalez, será que cabe? Cabe, claro que cabe. Então, assim, mas a ideia é essa, porque à medida em que a gente vai já vendo os nomes e as mesas, a gente já vai encaixando as pessoas, né, os títulos e também o horário, porque vai chegar um momento que a gente tem que parar e dizer, não, agora encerrou e a gente vai ter que fechar a programação, porque para facilitar a divulgação, folder, e isso que a Débora falou, porque a gente vai começar a divulgar no Instagram, no Face e tal, e a ideia é divulgar o máximo que puder mesmo, fora daqui e aqui, e para nós da UFS é importante para o pessoal da UFS saber, né? Então, a ideia de que tem um grupo agora, essa ligação com o país africano de língua portuguesa, que eu acho fundamental que o Daniel fez, vai ser, porra, massa demais a ideia de ter um contato com Moçambique, daqui a pouco, eu sei que tem pessoas que fazem filosofia em Cabo Verde. Cabo Verde, a recente, tem curso superior, muito recente, porque a Universidade de Cabo Verde é muito tardia, né? Muito recente. Mas Cabo Verde já tem alguma coisa, Guiné-Bissau, aí, à medida em que você vai fazer contato com pessoas, por exemplo, de Moçambique, eles já têm contato com Guiné-Bissau, com Tomé e Príncipe, com Cabo Verde, e aí vai ampliando, entendeu? E a gente aqui no Brasil. Então, eu acho isso absolutamente fundamental. Para nós da UFS, absolutamente inédito. Aí não dá nem o que dizer. Né? E Angola, né, Homero? Se a gente conseguir Angola, essa ponte com Não, pois Angola... exatamente. Também. Se o professor... Olha, o professor é diretor de uma faculdade, esse que você conseguiu contato. Se ele de Angola, ele faz um contato, é melhor do que nós, porque ele conhece mais, a pessoa confia nele, não sou eu que ninguém me conhece, eu chego lá, falo com o cara diz, quem é esse cara, né? Não, agora é ele, esse professor, não, tem esse grupo lá do Brasil. E a ideia de fazer a ponte Brasil-África, pelo menos de língua portuguesa inicialmente, ajuda muito, entendeu? Ajuda muito, porque existe filosofia nesse país, e principalmente a maneira com que eles fazem filosofia. Me interessa muito a maneira com que eles fazem filosofia, como é que se fala de filosofia africana na África. E como no Brasil não se fala de filosofia brasileira. A gente sempre parece que nós somos uma ideia fora do lugar. Enquanto aqui nós somos especialistas em Kant, e lá eles são africanos que conhecem a filosofia africana deles. É o mínimo, né, que a gente pode dizer. Então, muitos perguntam, né, pela filosofia do Brasil, filosofia brasileira, e aí a ideia de criar essa interação, para mim, é absolutamente fundamental, né, para a gente aqui, para quem está em graduação, mestrado, ou mesmo quem está interessado de maneira muito pessoal e de maneira sem necessariamente estar na academia, estudar esses temas, né? Pensamento afrodiaspórico, pensamento africano e pensamento negro brasileiro. Beleza? É isso. Da minha parte é isso. Não sei se Débora ou o Daniel, mais alguma coisa e tal. Já está chegando o pessoal ainda, né? Enquanto a gente vai falando aqui, o pessoal vai chegando. Inclusive, eu fiz uma entrevista com o doutor Antônio Xavier Tomo, que está lá no Filosofia Pós-Colonial. Quem quiser acessar e ouvir um pouco a linha do professor, é bem interessante o modo como ele vê a filosofia africana. E que é o professor que está na palestra, né, no evento. Isso, é o que vai estar com a gente aqui. Bom, eu não escutei ele ainda, eu vou escutar lá no teu podcast. Massa. Isso. Beleza, é isso. Dana, minha querida, estás com a palavra. Oi, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Dana.
Eu sou aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu faço graduação em História e hoje eu vou apresentar o capítulo 2 da Ideologia e Racismo, do livro do Silvio de Almeida. E eu vou me guiar aqui por um resumo que eu tenho no Docs, aí eu vou trocar a aba do computador pro Docs, daí se alguém quiser falar alguma coisa, é só abrir o microfone, ou se mandarem no chat, daí me avisem que eu paro. O Romero tinha falado da questão do conceito de ideologia, e foi bem isso assim, que eu senti quando eu estava lendo esse capítulo, né, no caso, que eu também fiquei bem, não confusa, mas ficou meio em aberto, assim, essa questão de ideologia como um conceito mais amplo, não só dentro de uma ideologia racista, que nem ele coloca, né, mas acho que já dá para ter uma noção, mas ao mesmo tempo quem quiser contribuir e falar sobre isso também é só abrir o microfone ou mandar aí no chat que a gente discute. Tem até essa meio partezinha ali que ele coloca da ideologia, eu meio que deixei em aberto até para a gente dar uma discutida aqui, porque nem eu tinha muito repertório assim para falar sobre conceitos mais de ideologia. Tem algumas ideias assim, mas nada muito profundo assim, com muito embasamento. Mas enfim, daí qualquer coisa, se quiserem que eu abra aí, quiserem abrir o microfone para me interromper, não tem problema. Tá, eu vou começar aqui então. Esse capítulo, eu gostei bastante dele, porque eu acho que ele vai bem na raiz, assim, de algumas construções que a gente tem em relação ao racismo, e eu acho que ele toca em pontos muito importantes que é importante para a gente abrir a discussão sobre racismo. Então, acho que é um capítulo bem fundamental, assim, até para a gente conseguir ter uma ideia, sabe? Tipo, foi bom que esse capítulo, pelo menos, ele tá, tipo, no início do livro, assim, por uma razão. Agora meu negócio deu uma trancada aqui. Tá, agora foi. Aí ele começa abrindo esse capítulo com um tópico de como naturalizamos o racismo. Daí o Silvio começa o capítulo relatando que depois que ele começou a integrar mais as ações do movimento negro e estudar as relações raciais, ele começou a refletir mais sobre a realidade dos ambientes que ele frequentava e sobre os lugares que as pessoas negras dentro desses ambientes elas estavam, né, que a maioria delas estavam em cargos subalternos e precarizados. Aí o Silvio nos coloca alguns argumentos que geralmente são usados para justificar essa realidade, que são umas coisas bem comuns que a gente escuta para justificar a posição de pessoas negras em lugares mais inferiorizados dentro de uma hierarquia social, né? Que daí diz a respeito sobre pessoas negras não são aptas à vida acadêmica ou profissional em determinadas áreas, que foi uma escolha individual, que não tem nada a ver com a condição racial dela, que historicamente pessoas negras são desfavorecidas e por isso elas se encontram nessas situações de desigualdade, e que pessoas negras estão sob o domínio de uma supremacia branca politicamente construída e está presente em todos os espaços de poder e prestígio social. Então ele coloca essas justificativas como argumentos que são geralmente usados para a gente meio que justificar na nossa cabeça de por que essa realidade acontece, né? E aí ele coloca que essas justificativas, mesmo que diferentes entre si, sendo essas duas últimas, ele classifica como meias verdades, essas justificativas são resultados de um pensamento intelectuais racistas, né? Uma construção racista, de um pensamento com uma construção racista. Essas justificativas ainda estão presentes na nossa sociedade, porque mesmo sendo, na maioria das vezes, desmoralizadas no meio acadêmico, a circulação popular ainda persiste, assim, ainda está meio que na cultura popular a gente usar essas justificativas para justificar o racismo e a desigualdade e a discriminação. Aí, a partir disso, o Silvio Almeida nos traz duas importantes questões que irão percorrer o texto, que é como essas justificativas já citadas são criadas e difundidas, tornando-se fundamentais para justificar, minimizar ou denunciar a desigualdade racial, e a outra é porque existe uma naturalização dessas diversas condições de desigualdade e precarização que a população negra se encontra. Então, são essas duas questões que vão permear todo o texto dele durante esse capítulo. Aí, ele coloca que para a gente começar a entender as respostas para essas perguntas, a gente precisa ter em mente que o Silvio coloca, que o racismo, enquanto processo político histórico,
é também um processo de constituição de subjetividades de indivíduos cuja consciência e afetos estão, de algum modo, conectados com a prática social. Em outras palavras, o racismo só consegue se perpetuar se produzir um sistema de ideias que forneça uma explicação racional para a desigualdade racial e se construir sujeitos cujos sentimentos não sejam profundamente abalados diante da discriminação e a violência racial e que se consideram normal e natural no mundo que haja discriminação, no mundo que haja brancos e não brancos. Se eu estiver falando muito rápido também, podem me avisar aí que eu vou conforme que eu estou lendo e vou acrescentando algumas coisas mesmo. As conclusões do Silvio nos traz as dimensões que o racismo estrutural pode alcançar, que além do sujeito racializado, construído em cima de estereótipos e ideias racistas, também constrói o opressor, que se utiliza da branquitude, como o Silvio nos traz mais adiante no texto. Então, aí ele vai começar a construir mais ou menos o que ele já apresentou agora nesse início. E daí a gente vai para o próximo tópico, não sei se alguém quer adicionar mais alguma coisa. Vou seguir, então. Aí ele entra no tópico do racismo, ideologia e estrutura social. Aqui o Silvio aponta o racismo como ideologia em duas possíveis visões de realidade. Se a gente pegar o racismo como uma ideologia dentro de uma visão de mundo distorcida ou criada de maneira ilusória, o racismo pode ser tido como um equívoco individual, que se apoia em uma concepção individualista do racismo, como a gente discutiu lá no primeiro capítulo, de não existir uma sociedade racista, existem indivíduos racistas e que logo isso a gente poderia combater com baseados em fatos e conhecimentos científicos e filosóficos sobre a existência da raça e a falta de fundamentos das teorias e práticas discriminatórias. Mas daí ele faz o contraponto de que se a gente pega a ideologia, se a gente tem uma visão que considera o racismo como um fenômeno institucional e ou estrutural, mais do que a consciência, o racismo como ideologia a modo consciente, ou seja, a vida cultural e política no interior da qual os indivíduos se reconhecem enquanto sujeitos autoconscientes e onde formam os seus afetos é constituída por padrões de clivagem racial inseridos no imaginário e em práticas sociais cotidianas. Vemos que mesmo que os indivíduos tenham consciência do racismo e suas implicações, o mesmo continua reproduzindo racismo e ele continua presente na estrutura social. Isso se dá pelo complexo imaginário social atribuído a pessoas racializadas. Aí ele, nessa parte do complexo imaginário social, eu acho que ele acaba colocando um pouco mais no próximo tópico, que daí ele fala sobre a questão da ciência e das teorias racistas, e aqui ele começa daí a falar um pouco sobre como esse imaginário social ele continua sendo reproduzido depois de tanto tempo, né? Aí ele coloca que esse imaginário é reforçado constantemente pelos meios de comunicação, pela indústria cultural e pelo sistema educacional. Silvio traz o exemplo das novelas que reproduzem a ideia de mulheres negras possuírem uma vocação para o trabalho doméstico, homens negros que são bandidos, e também escolas que ensinam que pessoas negras não possuem contribuições positivas no curso da história. E em outras áreas também do conhecimento, né, que acaba excluindo pessoas negras do protagonismo que elas tiveram em alguns momentos da construção daquela área do conhecimento, de química, física, história, geografia, né? Enfim. O que nos leva a concluir que o que nos é entregue nesses meios não é a realidade, mas uma representação do imaginário social acerca de pessoas negras. O Silvio coloca que a ideologia, portanto, não é a representação da realidade material, das relações concretas, mas a representação da relação que temos com essas relações concretas. Isso ficou meio abstrato para mim, porque daí eu acho que ele começa aqui a contextualizar um pouco da ideologia, do que ele entende por ideologia, e ficou um pouco abstrato para mim, mas eu entendi mais ou menos que essa questão da relação que a gente tem com a realidade por meio dos meios de comunicação e também pela essa representação que não diz muito, e que daí a gente tem uma relação com a relação que a gente tem com isso, e isso que diz nossa ideologia. Fiquei meio confusa com isso, mas, enfim.
Aí ele coloca que a ideologia molda nossas ações na realidade. Silvio ressalta que esse imaginário construído e reforçado nos meios de comunicações, escolas, etc., necessita do real para se reproduzir. Para nos convencer de que existem lugares de negros e lugares de branco, não basta ler teóricos racistas e reproduzir ideias racistas, mas que os lugares que aprendemos essas teorias sejam predominantemente brancos. Então, aqui ele traz daí o exemplo de que dentro de uma escola, se a gente aprende sobre questões de tipo, ideias racistas e de teóricos racistas, a gente acaba meio que se identificando com aquilo, né, entre aspas, porque a gente vê um professor branco nos ensinando isso, então logo a gente reproduz que isso é certo, né, e principalmente depois ele vai discutir isso melhor, um pouco mais abaixo, mas como isso dentro, por exemplo, de uma escola que falo mais um pouco da minha área, assim, que eu faço licenciatura, como isso é presente desde cedo, e às vezes não é nem presente tão visivelmente, mas ao mesmo tempo não toca em questões raciais aqui, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, não sei como é que é as escolas dos outros lugares, mas tem toda essa questão mais conservadora da educação. A gente acaba não tocando muito nessas questões raciais, e isso acaba meio que se perpetuando, porque daí a gente aprende coisas racistas dentro da escola, e a gente acha que isso é certo, e daí depois a gente vai para a faculdade e não tem nenhuma pessoa negra dentro da faculdade, e a gente vai para um ambiente de trabalho, principalmente na área daí do que o Silvio coloca do direito, e também não encontra nenhuma pessoa negra, e acaba encontrando uma pessoa negra numa situação de subalterno, numa pessoa que faz limpeza, alguma coisa assim, e acaba colocando isso como real, né, como um fato que é justificado pelas nossas experiências de falta de protagonismo, de coisas ensinadas, enfim. Aí ele coloca que o racismo é uma ideologia, desde que a gente considere que toda ideologia só pode se subsistir se estiver ancorada em práticas sociais concretas. Outro ponto que o Silvio coloca nesse tópico é sobre como o significado dessas práticas discriminatórias pelas quais o racismo se realiza é dado pela ideologia. Uma pessoa se vê como branca ou não branca no momento que seu corpo e sua mente se conectam em uma rede de sentidos compartilhados coletivamente, cuja existência antecede a formação de sua consciência e de seus afetos. Essa construção do imaginário racista está presente desde muito cedo na vida de tanto de pessoas brancas quanto de pessoas não brancas, mesmo que em diferentes maneiras e medidas, né? Se conhece a construção dessa realidade muito antes de conhecê-la como verdade. Então, mais ou menos isso que eu estava falando antes às vezes crianças não têm nem noção do que elas estão aprendendo ali, estão vendo e já estão tomando aquilo como verdade, né? Aí ele traz o exemplo do Stokely Carmichael, que ele fala da questão de que quando ele era menor, ele torcia para que o Tarzan matasse os nativos pretos, e ele não estava assimilando que ao mesmo tempo que ele estava torcendo para isso, ao mesmo tempo ele estava torcendo para que ele fosse morto, porque aquilo representava ele, né, no caso. Então ele estava meio que torcendo contra ele, sem mesmo ele saber. Aí isso termina daí esse tópico. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Bom, nesse tópico, Dana, eu queria acrescentar aqui a referência, né, que ele usa para falar... Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Dana? Sim. A referência que ele usa para falar de como o racismo, a ideologia do racismo, molda o inconsciente. Então, eu achei essa referência do Silvio muito, muito profunda, no sentido de que, se a gente pensar que uma ideologia, por si só, pode ser combatida com ciência, pode ser combatida com a filosofia, pode ser combatida com a teoria bem aprofundada, então não teríamos mais o racismo, né? Agora, quando ele diz que essa ideologia, ela molda o inconsciente, aí pronto, danou tudo, né? Porque aí não tem como a gente combater isso. Tá entranhado na sociedade. E aí, para isso, ele usa a referência de Lia Verne Schuckmann, né? Que aí ele traz uma referência dela aqui, ó. Ainda que conscientes, dessa forma, a ação dos indivíduos, ainda que conscientes,
se dá em uma moldura de sociabilidade dotada de constituição historicamente inconsciente. Então, a história que faz com que o racismo seja reproduzido, inclusive pelos negros, quando a gente fala assim, ó, em racismo, e acha, por exemplo, um absurdo que um negro seja reprodutor do racismo. Não haveria de ser diferente se ele está inserido nessa sociedade, né? Então, como o racismo estrutura as relações, não há como ser diferente, né? O negro também vai reproduzir o racismo, não há dúvida disso. E outro ponto que eu destaquei aqui é então, Silvio diz assim, ó, que os programas de televisão, essa parte aqui eu achei muito importante, porque a gente às vezes acha que os programas de televisão repetem aquilo que vê na realidade, né? Que os programas de televisão, as novelas, elas trazem aquilo que vê na realidade. Na verdade, faz parte desse inconsciente que molda as relações sociais. Então, a televisão nada mais é do que uma forma de reafirmar essa ideologia, né? Então, ela não é uma simples leitora inocente da realidade. Ela é parte da estrutura que fundamenta essa ideologia, né? Era só isso, Dana. Mas, assim, você falou muito bem. Eu só queria acrescentar isso porque é uma coisa que me incomoda. As pessoas, às vezes, acham que não, a novela reproduz a realidade. Não. A novela ajuda a construir essa realidade, imaginário social, né? Sim, muito, sabe? E são novelas, assim, são coisas muito de massa, sabe? É uma coisa muito reproduzida e até em qualquer lugar, sabe? Desde classes mais altas até classes mais baixas que assistem TV, sabem, tipo, reproduzem isso porque acham que é certo porque tá vendo na TV, né? Ali a Eloá tinha falado toda a questão do embranquecimento, isso me lembrou. Aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem, só dando um exemplo assim, para também não ficar uma coisa muito corrida do texto, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muito uma presença e, tipo, construção, assim, de identidade gaúcha, da questão da imigração de vários povos europeus, né, de alemães, italianos, esse tipo de coisa. E isso é desde cedo muito reproduzido aqui, sabe, tipo, de levar crianças no sexto, quinto ano para visitar colônias alemãs e colônias italianas no interior do Rio Grande do Sul, que é um pouco mais chamativo. E uma coisa que é muito, tipo, agora que eu estou dentro da licenciatura da História e fazendo cursos à parte, até porque dentro da faculdade isso também não é muito estudado, eu acabei aprendendo e vendo muito que a presença de pessoas negras dentro aqui do Rio Grande do Sul é muito forte também, é uma coisa que a gente não vê, tipo, de jeito nenhum, sabe? Tanto que aqui em Porto Alegre teve um bairro que até 1900 alguma coisa, se não me engano, tinha um bairro que aqui era conhecido, eu acho que o nome dele oficial era Colônia Africana, onde que tinha uma presença muito grande de pessoas negras. E aconteceu um embranquecimento daquela região e o pessoal foi meio que expulso, assim, começaram a ir para as zonas mais afastadas da cidade, né? E isso é muito pesado, sabe, de tu não ter dentro de uma escola de uma criança ir até o interior 2 ou 3 horas de viagem para aprender sobre uma coisa que, tipo, é importante também, sabe, mas ao mesmo tempo uma coisa que está ali do lado, que é um bairro central, realmente, tipo, aqui de Porto Alegre, é o Bonfim, e antes eles chamavam Colônia Africana, e as pessoas não, e as crianças não aprendem isso na escola, sabe, tudo acaba saindo, e daí acaba acontecendo esse embranquecimento e apagamento dentro da história da própria região, sabe, e eu acho que isso, quando eu estava lendo esse capítulo do Silvio, eu consegui ver isso bem visivelmente. Enfim. Tá. Aí a gente entra aí no outro tópico, que ele coloca de racismo, ciência e cultura. Que daí, pensando junto a construção ideológica racista por meio do complexo imaginário social atribuído a pessoas negras, que ele tinha desenvolvido no tópico anterior,
é a constante reprodução de a reprodução desse racismo por diversos lugares da sociedade. Nesse tópico, Silvio fala sobre a importância que as teorias filosóficas e científicas possuem dentro do racismo estrutural, que mesmo que a cultura popular seja um veículo forte de propagação racista e naturalização da discriminação no imaginário social, é na ciência que existe o poder de reproduzir um discurso de autoridade, que poucas pessoas têm condição de contestar, pois geralmente é um ambiente acadêmico da elite, que é de pouco acesso, né, no caso, principalmente durante esse período onde essas teorias racistas e teorias filosóficas, enfim, científicas, foram construídas, né. O Silvio daí traz a fala do Ignardo Pires, que diz que uma ideologia conservadora impera não apenas pela força de seus argumentos, mas também pelos recursos materiais de que se dispõem as forças que a servem. Quando se trata de excluir ou limitar a presença dos que sustentam teses opostas, nos lugares onde se realiza a atividade social de produção e difusão de conhecimento. Daí ele traz também uma afirmação do Kabengele Munanga, que o preconceito não é um problema de ignorância, mas de algo que tem sua racionalidade embutida na própria ideologia. Precisamos compreender como esse discurso é produzido e reproduzido dentro dos ambientes acadêmicos e científicos para compreender a construção do colonialismo, do nazismo, do apartheid. Discursos eugenistas presentes na faculdade de medicina, direito, etc., a democracia racial, no século XX, são exemplos de como o racismo o racismo científico atuou dentro do Brasil. Daí, ele faz essas citações, né, de exemplos. Conforme as relações sociais, econômicas, políticas e culturais mudavam, as estruturas racistas também mudavam, emergindo de uma forma mais sutil dentro desses meios. Silvio coloca que a substituição do racismo científico e do discurso da inferioridade das raças pelo relativismo cultural e pelo multiculturalismo não se explica por uma revolução interior ou por uma revolução de espírito, mas por uma mudança nas estruturas econômicas e políticas que exigem formas mais sofisticadas de dominação. Isso conversa daí com os pensamentos do Fanon sobre o paralelo entre a industrialização e a formação do sistema capitalista dentro dos contextos dos países escravizados. Alguém quer falar alguma coisa? Beleza, continuar. Nesses contextos, o racismo passa da destruição das culturas e dos corpos com ela identificados para a domesticação de culturas e de corpos. O que a gente sabe que, na verdade, é um jeito de mascarar a realidade, porque o genocídio do povo preto continua acontecendo de qualquer forma, né? As culturas negras e indígenas, por exemplo, não precisam ser eliminadas, desde que seja possível tratá-las como exóticas, afirma Silvio, citando Fanon. Persistência do racismo exige, em primeiro lugar, a criação e a recriação de um imaginário social em que determinadas características biológicas ou práticas culturais sejam associadas a uma raça. E, em segundo lugar, que a desigualdade social seja naturalmente atribuída à identidade racial dos indivíduos, ou, de outro modo, que a sociedade se torne indiferente ao modo com que determinados grupos raciais detêm esse privilégio. Então, ele termina daí esse tópico. Eu achei bem interessante essa parte final que ele traz, né, sobre a questão de que mesmo os modelos da estrutura racista que vai se perpetuando, ela vai mudando conforme as coisas vão mudando, né, que como a gente vê o racismo hoje em dia, como ele atua, é diferente, não da forma que ele atinge as pessoas que são alvo, mas a forma como as pessoas que reproduzem isso e que também veem isso conscientemente ou inconscientemente, elas consomem esse conteúdo, né, conteúdo, digamos, desse racismo. Então, eu achei bem interessante essa última parte aqui, que ele traz essa meio trazendo relativismo cultural e multiculturalismo, trazendo aí esse pensamento também do Fanon muito.
Aí ele parte daí para esse tópico que eu achei o mais interessante de todos, que é branco tem raça, que daí ele coloca que para explicar a superioridade branca como uma dominação exercida por pessoas brancas em diversos âmbitos da vida social, resultando em um sistema de privilégios políticos, econômicos e afetivos para essa, se torna mais compreensível se entendermos que ela faz parte de uma formação histórica. Então, aí ele traz essa reflexão, que a ideia de supremacia branca pode ser útil para compreendermos o racismo se for tratada a partir do conceito de hegemonia e analisada pelas lentes das teorias críticas da branquidade ou branquitude. O Silvio usa o conceito da Lia Weiner, que daí foi o que o Daniel estava falando antes, para explicar a branquitude como uma oposição em que sujeitos que ocupam essa posição foram sistematicamente privilegiados no que diz a respeito ao acesso a recursos materiais e simbólicos gerados inicialmente pelo colonialismo e pelo imperialismo e que se mantêm e são preservados na contemporaneidade. A supremacia branca atua tanto no uso da força quanto pela mediação e a formação dos conceitos ideológicos. Aí ele traz o pensamento que a gente estava lendo anteriormente do Attila Mendes, nos ajuda a compreender esse outro lado da construção social, voltada para o ser branco, sendo uma categoria racial que foi pacientemente construída no ponto de encontro entre o direito e os regimes de extorsão da força de trabalho. Afirma Mendes em Crítica da Razão Negra. O pacto narcisístico colocado na análise de Maria Aparecida Bento com o silenciamento dos privilégios raciais que cercam a suposta raça branca auxilia a perpetuação do racismo, principalmente no Brasil, onde até hoje existe a ideia de democracia racial em nossa sociedade. Assim como o privilégio faz de alguém branco, assim como o privilégio faz de alguém branco, são as desvantagens sociais e as circunstâncias históricas culturais e não somente a cor da pele ou o formato do rosto que fazem alguém negro. Guerreiro Ramos nos mostra que o problema racial não era um problema do negro, mas da ideologia da brancura presente nas massas, mas também na academia. Ser branco é atribuir identidade racial ao outro e não ter uma. Quanto mais alienado dos seus privilégios, mais moldado pela branquitude aquele indivíduo está sujeito. Essa patologia social do branco, pontuada por Guerreiro Ramos, acentua-se no caso dos brancos que não estão nos países centrais do capitalismo. Só um momento. Peraí, que me chamaram aqui. Oi. Voltei. Deixa eu aqui. Tá. Nessa realidade periférica que se afirmar como branco e negar a branquitude se torna uma das principais contradições dos países subalternizados. O pavor de um dia ser igualado a um negro é o verdadeiro fardo que carrega o homem branco da periferia do capitalismo e um dos fatores que garante a dominação política, econômica e cultural dos países centrais. Para Guerreiro Ramos, um dos principais passos para derrotar a ideologia da brancura seria assumir e defender a negritude ou o personalismo negro, como acentua o sociólogo. Silvio afirma que, uma vez que o racismo e a raça são conceitos relacionais, a condição de negro e de branco depende das circunstâncias históricas e políticas específicas, que por mais que exista essa articulação global sobre conceitos e racismo e raça e etc., ainda existe especificidades culturais e históricas e políticas situacionais que dizem a respeito daquela realidade, que ser branco ou não ser branco no Brasil não é a mesma coisa que ser branco nos Estados Unidos, ou em África do Sul, ou em Angola. Então, não vamos se foi aqui que a gente teve uma discussão uma vez sobre isso foi em outro lugar também, sobre essa questão de ser branco ou ser negro em alguns lugares do mundo. Achei bem interessante essa parte também. E esse tópico também eu achei bem interessante. Aí a gente vai, por último, para o último tópico que ele traz, que é do racismo e a meritocracia. Que o Silvio levanta a questão de como compatibilizar a desigualdade como parâmetros culturais baseados em ideologias universalistas
universalistas e politicamente impessoais. A meritocracia é colocada como um estabilizador político desses conflitos vivenciados em uma sociedade ligada por diversos conflitos e antagonismo de classe, de raça e sexuais. O racismo histórico, somado à meritocracia, permite que a desigualdade racial, vivenciada na forma de pobreza, desemprego e privatização material, seja entendida como falta de mérito dos indivíduos, nos trazendo para aquela segunda justificativa apresentada pelo Silvio, de que as pessoas negras não estão em posições nem de liderança, mas em outras posições eu não sei, subalternizadas, porque elas não se esforçam o suficiente para estar lá. A meritocracia se manifesta por meio de mecanismos institucionais, como os processos seletivos de universidades e os concursos públicos. Muito dos discursos contra as cotas raciais se apoiam na questão meritocrática como indicativa por seu posicionamento no assunto. Então, esse tópico ele traz essa questão da meritocracia. E tá aqui. Completa um conjunto. Tá. Aí tem uma parte que ele traz que completa um conjunto de mecanismos institucionais meritocráticos os meios de comunicação, com a difusão de padrões culturais e estéticos ligados a grupos racialmente dominantes. E o sistema carcerário, cujo pretenso objetivo de contenção da criminalidade é, na verdade, controle da pobreza e, mais especificamente, controle racial da pobreza. No Brasil, a negação do racismo e a ideologia da democracia racial se complementam, colocando pessoas negras como causadoras do racismo e da desigualdade e, ao mesmo tempo, as pessoas que sofrem disso, né? É meio contraditório. Aí termino com a última frase que o Silvio coloca nesse capítulo, que diz que, no contexto brasileiro, o discurso da meritocracia é altamente racista, uma vez que promove a conformação ideológica dos indivíduos à desigualdade racial. E é isso, a minha apresentação. Muito bem, Dana, muito bem apresentado. A gente ficou tudo muito bem escurecido. Agora, aí, quem quiser comentar, né, algum apontamento. Eu quero. Depois. Lendo, depois eu falo. Eu tenho também. Olá a todos. Primeiramente, parabenizar a Dana aí pela apresentação. Achei que uma síntese muito boa do capítulo, assim, eu não li a semana passada, mas a fala de Dana me fez relembrar, assim, ponto a ponto, passo a passo, cada tópico. E desde a primeira vez que eu li esse capítulo, assim, teve um ponto que me chamou muita atenção, e Dana destacou ele, e aí eu queria voltar a ele, que é na página 51, que é no segundo tópico, quando ele fala sobre a relação entre racismo e ideologia enquanto representação, né? Quando ele fala das representações sobre negros, né? E racializados na TV, rádio, cinema, etc. E aí tem um trechinho que ele fala assim, né, a ideologia, que eu achei uma das partes mais geniais desse capítulo, que ele fala assim, a ideologia, portanto, não é uma representação da realidade material, das relações concretas, mas a representação da relação que temos com estas relações concretas. Eu acho que esse trecho, ele explica muita coisa, e, ao mesmo tempo que ele coloca, assim, os problemas que são dados a partir disso, enquanto Dana falava, eu fiquei me perguntando aqui, né, quais seriam as possíveis respostas a isso, né, que tipo de exercício a gente pode fazer. E aí, enquanto Dana falava, eu lembrei imediatamente de um clipe de Baco Exu do Blues, né, que é um rapper baiano de Salvador, jovem, tem lá pela faixa de 21, 22 anos, e aí eu lembrei que há respostas, né, também no campo do imaginário, que estão dadas, e eu acho que é importante a gente se atentar a isso, né, e não minimizar, né, essas produções, né, que fazem esse embate aí no campo do imaginário. E eu lembrei desse clipe porque, né, ele tem um clipe chamado Bluesman, que é do segundo álbum dele, que é um clipe de curta-metragem, que foi premiado em Cannes e tal.
e ele trata sobre um tipo de relação, né, de representação que tá muito, que é sintetizado naquele velho imaginário, né, que negro correndo é ladrão, né? A gente tem essa construção aí desse imaginário. E Baco, no clipe, ele brinca com isso, assim, eu digo brincar no sentido mais contestatório, no sentido mais Exu do termo. E ele brinca com isso porque ele faz um clipe de um jovem negro em Salvador correndo o tempo todo. O clipe tem por volta de 8 minutos. E é correndo, 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 correndo. E à primeira vista, assim, a primeira vez que eu vi, você veja como o Daniel falou, né, o racismo está impregnado no nosso inconsciente. Eu achei que era mais um tipo de filme sobre um jovem negro correndo da polícia, algo assim, né? Sendo que ele derruba nossas pernas, né? Dá um golpe na gente, que no final não é nada disso, era um jovem negro correndo porque estava atrasado para sua aula de música. Era basicamente isso, né? E isso destrói. Uma vez que a gente vê pela segunda vez, já é outra coisa, mas vendo pela primeira vez, né? E tem esse clipe, ele reúne vários trechos, né, de músicas do álbum, mas tem um trechinho de uma música que ele fala, acho que sintetiza muito esse tipo de brincadeira que ele faz, essa brincadeira contestatória, porque ele fala assim: eles querem um preto com arma para cima, num clipe na favela, gritando cocaína. Querem que nossa pele seja a pele do crime, que Pantera Negra só seja um filme. Né? Esse trecho, praticamente, ele sintetiza essa ideia aí que ele quis passar, que o que eles querem são esses padrões, né, esses estereótipos do que é o negro, né, que o negro correndo é bandido, que nas novelas a negra é empregada doméstica, né, o negro é vilão, é o cachaceiro, né, sempre é o vagabundo, é o desempregado, sempre essas construções. Né, e aí perceber que, principalmente na música, que é algo que eu me ligo muito, a gente tem essas contestações. Acho que não é à toa que o primeiro diálogo, né, do canal do Entre Linhas do Silvio Almeida foi com o Mano Brown. Acho que não é à toa, né, porque isso acho que o Racionais tá fazendo esse embate nesse campo do imaginário, assim como o Olodum também há muito tempo, né, o Olodum em 1994 tinha uma música que já falava, né, o negro no programa de televisão, quando não é doméstica, só pode ser vilão, né? Então, os caras já estavam sacando aquilo ali que Silvio Almeida traz no livro. Então, eu acho genial essa parte. Ao mesmo tempo, ele apresenta os problemas, e eu acho que cabe também a gente fazer esse exercício, né, de possíveis respostas, né? Que não é que a gente vai inventar aqui agora do nada, mas elas já estão sendo dadas, né, ao longo do tempo pela própria população negra, né, os artistas, filósofos e outros mais. É isso, basicamente. Olha, massa, Dana, valeu pela apresentação. Veja, diante disso que Leno colocou, eu queria fazer uma sugestão muito concreta. O que eu vou dizer é outra coisa, mas Leno falando me lembrou disso, né? Que é o seguinte: depois de ler esse capítulo, quem leu todo esse capítulo e escutou a apresentação de Dana, eu sugeriria que agora, quando fosse escutar, desde Olodum até Baco, Exu do Blues, passando por Racionais, obviamente, pense nesse capítulo. Porque, olha, o debate desse capítulo, e aí eu acho fundamental essa compreensão. O ideológico, o Silva Almeida, ele vai dizer que o ideológico ele tem uma dimensão prática. A prática do ideológico não é no sentido físico. A prática do ideológico é o campo do imaginário. A ideologia é como o cimento que liga dois tijolos, entende? Isso é que é fundamental. A ideologia, o cimento não é igual ao tijolo, ele liga dois tijolos, então ele não é o tijolo. Então, veja, eu vou dar um outro exemplo, que eu acho agora, depois de ler esse capítulo, você vai compreender, inclusive vai se revoltar quando ver o que eu vou dizer agora. É um documentário chamado A Negação do Brasil, : o negro na teledramaturgia brasileira, de Joel Zito de Araújo. Inclusive, qualquer coisa que você vê de Joel Zito de Araújo. Mas esse em particular. Porque, veja, olha, Joel Zito jogou na nossa cara coisas que a gente não dava conta, porque havia uma naturalização ideológica, não só sobre o negro na televisão brasileira, como o branco na televisão brasileira.
Joelzito, ele vai fazer uma pesquisa só com imagens e um narrador ao fundo, desde uma novela chamada O Direito de Nascer, que é do início dos anos 60, até o final dos anos 90, as novelas da Rede Tupi e da Rede Globo de televisão. Cara, é simplesmente absolutamente extraordinário, porque, para mim, é um marco nessa compreensão. Porque nós, assim, ele vai mostrando, ele começa, inclusive, citando uma personagem negra, que ela ficou famosa na novela como empregada doméstica, que era Mamãe Dolores. Essa mulher, ela teve uma carreira meteórica por causa desse papel, só que o seguinte, ela só teve carreira meteórica nessa novela, não conseguiu mais emprego, e ela morreu quase que pedindo esmola nas ruas de São Paulo. Cara, quando ele pega o histórico dessa atriz, e aí, a partir do histórico dessa atriz, ele vai novela por novela, né? Inclusive com alguns depoimentos. Pronto, aí você entende uma coisa que eu queria dizer agora. O que eu queria dizer é agora, isso veio a partir de Leno. Mas o que eu quero dizer agora, que é o seguinte, veja, todo mundo pode dizer assim, porra, mas o racismo é coisa muito ruim, é mal, é não sei o quê, é ilegal, Então, por que ele permanece? Pronto, aí é que eu quero entrar com a resposta de Silva Almeida. Veja, para mim, a maior importância desse capítulo é ele explicar para mim e para todos nós que estamos aqui por que o racismo permanece. O racismo permanece, e aí ele vai dar uma explicação para mim que é a melhor síntese desse livro. Olha, eu queria que vocês me acompanhassem. O problema é que eu estou com o livro impresso. Quando o Leno citou, eu me perdi, porque ele citou do PDF. Na página 74, para quem tem o livro impresso, que é o seguinte, olha, antes mesmo, é o último parágrafo, antes de entrar na pergunta, branco tem raça? Então, no livro, é na página 74. Agora, no PDF, eu não sei onde está. É exatamente o último parágrafo, antes da pergunta, branco tem raça? Eu queria ler com vocês, se todos encontrassem, eu queria ler porque eu quero comentar exatamente esse parágrafo. Então, antes da pergunta, branco tem raça? Já no finalzinho, antes, antes do Dana leu sobre a meritocracia. Antes da meritocracia. Racismo e meritocracia é antes. É o subitem intitulado Branco tem raça? Pronto. Antes disso, você sobe, e aí tem uma frase que, para mim, é a mais importante desse capítulo. Ele diz assim, a permanência do racismo, é aí que me interessa. Porque, veja, muitas vezes a gente tem dificuldade, principalmente no Brasil, que dissimula demais o racismo, de explicar porque ele permanece. Porque, veja bem, se todo mundo é contra, se é ilegal, inclusive, não sei se todo mundo aqui deve saber que racismo é crime inafiançável. Eu nunca conheci alguém que foi preso por racismo, mas o racismo é crime inafiançável. Entenda, é crime que não tem fiança. Então, como é que alguém comete um crime de racismo, paga uma fiança e sai? Pô, então, que diabo é esse na lei? Então, a questão para Silva Almeida, que é jurista, inclusive, não é necessariamente estar na lei. Veja a explicação dele. Por que permanece? Aí ele diz, olha, a permanência do racismo exige, em primeiro lugar, a criação e recriação de um imaginário social em que determinadas características biológicas ou práticas culturais sejam associadas à raça. 1. 2. Em segundo lugar, que a desigualdade social seja naturalmente atribuída à identidade racial dos indivíduos, ou, de outro modo, que a sociedade se torne indiferente ao modo com que determinados grupos raciais detêm privilégio. Veja, duas coisas que eu acho, para mim, é o melhor desse capítulo. As duas coisas. Primeiro, quando ele diz assim, que a criação e recriação de um imaginário da inferioridade do negro, significa dizer, naturalmente, biologicamente, nada inferioriza o negro em relação ao branco. Em relação a nada. Em relação a nada. Como não inferioriza o branco, como não inferioriza o asiático, como não inferioriza o indígena. Então, não há nenhum traço biológico no corpo humano que o inferiorize. Então, por que há a inferioridade do negro? E aí ele diz uma coisa que eu acho foda, né? Que é assim, que é um imaginário racializado. É isso que, para mim, é o ideológico, tá? No imaginário racializado. Não está no corpo do negro. Não está no corpo do negro. Como não está no corpo do branco. Não está no corpo do branco. Está na racialização do imaginário. Significa dizer, uma criança, ela não nasce racista, ela torna-se racista. Uma menina branca, eu sempre vou dizer esse exemplo, que é o exemplo mais chocante para mim. De todos os exemplos de racismo chocante, é o exemplo do Congo. É eu ver duas meninas, duas crianças, aquelas meninas não têm 8 anos, são brancas, elas rindo com um menino negro, uma criança negra numa gaiola.
Uma está do lado, a outra está do outro. Veja essa foto. Observem essa foto, parem nessa foto. Porque, veja bem, essa foto, eu já discuti essa foto em vários outros lugares, tal, porque essa foto é de todas a mais chocante. Porque é o seguinte, essa foto, ela é a explicação de como a ideologia do racismo, ela chega a uma criança, por exemplo. Porque, olha, a rigor, se a criança não fosse racializada, ela não perceberia isso. À medida em que em algum lugar alguém disse para ela, geralmente é um adulto branco, disse para ela, olha, aquele menino ali é negro, é diferente de você que é branca, você é isso, tal, tal. Pronto, a menina coloca aquilo na cabeça, à medida em que está na gaiola, a gaiola é uma metáfora. A gaiola é uma metáfora para dizer o seguinte, eu não posso entrar aí, e ele não pode sair daí para vir comigo. Agora, a outra menina branca brinca comigo, tal. Veja, quando o Silvio Almeida chama atenção para isso, eu acho que isso é uma coisa que merece muito ser aprofundada, porque há um imaginário racializado. Toda sociedade racista, ela cria um imaginário racializado. Isso é fatal. É isso que faz com que ninguém escape do racismo. É essa a questão. Porque, assim, sabe daquele tipo, eu não nasci racista, mas, sabe, quando eu era criancinha, minha mãe, PPP, umas coisinhas racistas, meu pai, umas coisinhas racistas, meus coleguinhas, aí eu vou para a escola, aí eu vou para a igreja e tal. Daqui a pouco eu estou com 16 anos, sou um racista e nem me percebia enquanto tal. Veja, esse imaginário racializado, ele forma. E é aí que está a ideologia. Sacada brilhante de Silvio Almeida. Mas ainda está incompleto. Silvio vai mais fundo ainda. Nesse parágrafo que eu li, ele vai agora racializar a desigualdade. Aí é a pior de todas. Veja, você racializa o imaginário e você racializa a desigualdade. Meu velho, não tem escapatória. Você racializa vou usar, me permita, uma vezinha na vida, usar um esquema marxista. Você racializa a superestrutura e você racializa a base estrutural. Significa dizer, tanto a base como a superestrutura está racializada. Significa dizer, lamento aqueles marxistas ou esquerdistas que não entendem a importância do debate da raça. Não entenderam. Já está racializado, seu porra. Antes de você dizer, antes de você ler Marx, já está racializado. Eu lamento que um marxista não entenda uma frase célebre de Marx, que Silvio Almeida costuma repetir, que está no Capital. O negro será sempre o negro. Ele é um escravo em determinadas condições sociais. Quero dizer, não está no negro para Marx, como não deveria estar para nenhum marxista. Então, significa a racialização que se dá no imaginário, entenda-se, no campo da cultura. Agora, o pior se dá também na base econômica. E aí eu acho que, para mim, é onde Silvio Almeida é original. Porque, como ele não separa base e superestrutura, repare, o primeiro, a racialização se dá no imaginário. O segundo se dá em questões econômicas, que é na desigualdade. E veja o diabólico dessa afirmação. Eu vou usar um termo que Paulo Arantes gosta de usar, que é um filósofo que eu gosto muito. O demoníaco. Onde é que está o demoníaco disso? Está exatamente na racialização da desigualdade. Aí o que é que eu faço? Dana colocou muito bem. Eu vou ser contra as cotas porque é o seguinte... é preciso entrar pelo mérito, como eu entrei. Se eu quem, cara pálida, eu, branco, etc, etc. O negro não pode. Significa dizer, eu racializo a desigualdade. De um modo geral, aqueles que são contra as cotas, eles inconscientemente racializam a desigualdade. Eles não fazem aquilo que eu acho fundamental, que é tratar os desiguais. Eu não posso tratar os desiguais iguais. Se eu tratar os desiguais iguais, eu mantenho a estrutura que está dada enquanto classe. Olha, eu sou fã desse capítulo. Esse parágrafo aqui, para mim, explica por que a ideologia racista permanece. E ele permanece porque tanto está no imaginário como está na base econômica. Muito bom, viu? Muito bom. Quem não leu, eu recomendo que leia. É um capítulo estratégico. Bem, da minha parte é isso. Eu queria fazer umas considerações. Estão me escutando? De boa e muito bem. Pode falar, Eliana. Deixa eu abrir a câmera para vocês me verem. Boa noite, meu nome é Elaine. Entrei hoje no grupo que o Romero me colocou. E estou muito feliz de estar aqui para fazer essa discussão, porque era a discussão que eu já estava muito interessada, e aí quando eu conversei com o Romero, parece que tudo se casou, porque era o que vocês estavam fazendo. Então, eu
li os textos do Silvio Almeida, tanto quanto essa questão de raça, e queria fazer raça e racismo, e queria fazer uma complementação na fala do Romero, que reafirmando o que ele acabou de dizer e acrescentando um elemento que é fundamental. Ele pediu licença para sair um pouco do Silvio Almeida para falar do Marx, mas para voltar ao Silvio Almeida para explicar exatamente essa questão de raça e do racismo e como é legitimado socialmente, então eu peço licença para ir para o Lukács falar um pouco sobre e voltar depois para o Silvio Almeida para mostrar como essa questão da ideologia ela está diretamente ligada com a questão da alienação, que é o meu objeto de estudo. O Lukács, num capítulo da alienação especialmente, trata de uma discussão muito interessante e ele está preocupado com a construção das subjetividades e está preocupado com a forma, não, com a sociedade se reconhecer como um único gênero humano, né? Como o gênero humano. Então, ele vai tratar de um termo chamado, que ele chama de manipulação atual, que é uma forma de alienação contemporânea, que ele chama de sugestionabilidade. E essa sugestionabilidade, ela vai servir tanto para sugestionar mesmo questões econômicas com relação à prática de consumo, mas também para reafirmar ideologias, e fundamentalmente ideologias dominantes. Então, quando ele fala em sugestionabilidade, ou seja, sugestões e construções ideológicas para que determinadas ideias sejam e continuem sendo dominantes, ele está falando dos indivíduos não se reconhecerem enquanto um único gênero. E aí eu volto para o Silvio Almeida, porque eu estou fazendo essa relação muito rápida, né? E a gente vai ter tempo para aprofundar em outros encontros. Porque quando o Silvio Almeida está lá discutindo raça, principalmente, e depois o racismo, então raça e racismo, como isso se relaciona, ele está tentando demonstrar exatamente essa classificação e hierarquização dos indivíduos. Ou seja, ele está tentando mostrar como que a construção de raça e o racismo não permite que os indivíduos se reconheçam enquanto um único gênero humano. E aí, nesse sentido, os indivíduos se perdem em classificações hierárquicas em que a ideologia dominante é a ideologia do homem branco, né? Porque vivemos numa sociedade racista e numa sociedade patriarcal. Então, embora o Silvio Almeida não cite diretamente o Lukács no que é racismo estrutural e no racismo estrutural, quando eu vejo lá ele preocupado com essa discussão de que a raça serve para hierarquizar e separar os indivíduos, eu não consigo parar de pensar na discussão que o Lukács faz na ontologia sobre essa separação do indivíduo e esse não reconhecimento enquanto um único gênero. Então, na medida em que os indivíduos não se reconhecem enquanto gênero humano, é possível e é justificável, e aí, por vários tipos de concepções ideológicas, o racismo e as formas de dominação mais perversa que a gente possa imaginar, né? Então, acho que essa relação é uma relação que eu coloquei no meu texto, que era o texto que eu estava interessada em fazer a seleção com ele, mas eu não vou fazer, que é justamente essa relação de alienação, ideologia, raça e racismo, e como isso serve para dividir e não para unir, né? Portanto, a classe trabalhadora, para a gente lembrar do Marx.
né? Por quê? Porque a classe trabalhadora unida e com um propósito só pode ter o propósito de superar o capital, né? E isso vai de encontro à ideologia dominante. E aí, só para... porque eu não consegui parar de pensar quando, acho que o Lennon falou do Êxodo Blue, ou no clipe, o clipe muito bom assistir. No meu projeto, que eu tinha intenção, na verdade, de discutir a relação na ontologia do ser social, a discussão sobre raça, alienação na ontologia do ser social, raça e racismo na discussão do Silvio Almeida, e fazer uma pesquisa sobre os raps paulista entre 2016 e 2020, porque o meu objetivo era pegar o golpe, do golpe até hoje, o que o rap tem feito enquanto reação da periferia para essa realidade tão absurda que a gente está vivendo. E aí eu cito um trecho de uma banda chamada RZO, não sei se vocês conhecem, que é muito, muito interessante, e tem uma música chamada Armas que Matam. E essa música, o Elião, que é o rapper da banda, escreve depois de um diálogo com um deputado defensor da liberação de armas, né? E aí ele faz o videoclipe e fica muito claro no videoclipe essa separação, né? Quem é o negro, o papel que o negro ocupa, para que as armas vão ser liberadas, qual a intenção, o que é que o branco faz com a liberação das armas, o que é que o negro faz com a liberação das armas, e o lugar que os dois ocupam. Então, eu pego esse videoclipe e essa discussão que o Elião faz lá na música Armas que Matam, para mostrar que as armas que matam, elas matam os que já são construídos histórico e socialmente à margem da sociedade e, portanto, que já são racializados, né? Nesse sentido, se a gente for contextualizar aqui no Brasil, fundamentalmente os negros. Então, são armas que matam negros, são armas que matam mulheres, né? São armas que matam homossexuais. Não são armas que matam brancos de classe média alta, né? Porque as armas servem para que eles perpetuem essa ideologia de hierarquização, em que o branco, o homem branco, ele é um ser superior ao negro, principalmente a mulher negra, né, que mais sofre na nossa Constituição histórica social. Mas é isso, fiquei muito feliz com a discussão, porque cabe muito bem no que eu estou tentando discutir hoje nos meus projetos e trabalhos. Obrigada. Eu queria fazer uma indicação. Primeiramente, Dana, parabéns pela apresentação. A sua síntese foi muito, muito boa. Toda essa conversa, inclusive a fala de Dana, um momento específico, em que ela falou que mora no Sul e que aí as crianças têm toda uma tradição alemã, me lembrou uma série de documentários que vocês podem encontrar no YouTube, do Sesc TV. Mas eu queria indicar 2 documentários dessa série. E, se possível, quem for assistir, que assista um em seguida do outro. O nome da série é Habitar, Habitar-te. O primeiro documentário é Casa de Colono Alemão e o segundo, Quilombola. Essa série de documentários busca mostrar como é a vida de pessoas em determinadas comunidades. E, assim, eu acho que uma pessoa que já leu Silvio Almeida, e digo Abdias Nascimento, porque na época que eu assisti eu estava lendo Abdias Nascimento também, tem uma visão
muito específica desses documentários, porque você consegue perceber, por exemplo, no caso do colono alemão, a carga histórica que essas pessoas têm. Por exemplo, a pessoa que está conduzindo o documentário geralmente pergunta, como que você chegou aqui no Brasil? E aí a pessoa do lado do sul, descendente de alemão, fala, o meu avô veio para cá. E eles também contam processos históricos, que eles falam assim, em determinada época, por exemplo, na Segunda Guerra, aqui no Brasil a gente não podia saudar Hitler, e reclamando de não poder falar alemão e de não poder saudar Hitler, o que eu acho algo assim, enfim, né? Enquanto no documentário que trata sobre a situação quilombola, ele faz também essa pergunta assim, qual foi a primeira pessoa da sua família que chegou aqui? E as pessoas nunca sabem, né? Então, assim, são esses pontos que, para quem for assistir o documentário, que assista prestando atenção nessas particularidades, sabe? Que eu acho que realmente enfim, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa antes desse documentário e antes dessa leitura e outra pessoa depois. Enfim, é essa indicação. Eu vou colocar o link aqui no chat para quem se interessar. Perfeito. Eu queria fazer aqui uma provocação para o professor Romero. Eu tenho uma citação que Silvio Almeida faz, porque, assim, como a gente está estudando agora, Etienne Balibar, né, e eu tenho a impressão de que Silvio Almeida, em uma das palestras dele, ele falou em Althusser. Eu acho que ele tem, assim, algumas inclinações altusserianas. Quando esse conceito de ideologia que ele usa aqui está bem ligado, o Romero, a Balibar, a tradição altusseriana? Eu recomendo que vocês vejam uma palestra de Silvio Almeida juntamente com Alisson Mascaro. Alisson Mascaro foi o orientador dele de doutorado. Alisson Mascaro é um altusseriano de pé junto, entendeu? Então, eu não tenho dúvida. Agora, Silvio Almeida, para mim, ele escapa à prisão teoricista dos altusserianos. É um debate muito interno ao marxismo, eu estou trazendo aqui, porque para mim tanto faz, isso não é segredo para ninguém e tal. Então, o Silvio Almeida, ele escapa, só é você olhar a dissertação de mestrado dele e a tese de doutorado dele. A dissertação de mestrado dele foi sobre Lukács e o direito, e a tese de doutorado foi sobre Sartre e o direito. E ele fica entre dois pensadores, que são pensadores muito críticos de Althusser, que tem, inclusive, uma outra concepção de ideologia, né? Essa é a primeira coisa. Agora, Silvio Almeida tem o elemento fundamental dele não é necessariamente só teórico, de divergir de Althusser. É que Silvio Almeida, ele trouxe o debate racial, que não está presente na tradição altusseriana, que não está presente na tradição lukácsiana, que não está presente na tradição sartreana, estaria, porque não tem propriamente uma tradição sartreana, mas os sartreanos, até por obrigação, eles têm que ler Sartre e acabam se encontrando no tempo que Sartre escreveu. Diferentemente de Lukács, por exemplo, eu descobri agora, para mim foi uma grata surpresa, saiu recentemente um livro sobre as últimas entrevistas de Lukács, as últimas, que ele deu, ele morreu em 71 de câncer, e as entrevistas começam em 66. Eu fiquei imensamente surpreso em ver Lukács falando dos Panteras Negras, de Angela Davis. Lukács assinou o manifesto para libertar Angela Davis, sei o que, esse tipo de coisa, né, para a luta de Angela Davis e tal. Então, assim, ele já bem doente, inclusive. Então, veja bem, Lukács, ele escreveu, mas assim, a escrita dele é uma entrevista que ele dá na Hungria, ele está residindo em Budapeste, e ele diz, olha, de fato, nós marxistas temos que olhar com muito cuidado o movimento dos Panteras Negras, porque eles podem trazer uma inovação para o marxismo. Então, veja, Lukács não está interessado no debate, por exemplo, da identidade negra, não está. Como de um modo geral, os marxistas não estão. Ele está interessado no potencial de luta dos Panteras Negras. Veja, nesse sentido, eu não estou dizendo que Lukács está equivocado, eu estou dizendo que ele está limitado. Ele percebe o seguinte, aquilo que todo mundo ali percebia de esquerda. Os Panteras Negras conseguiram fazer um trabalho que nos Estados Unidos os marxistas americanos não conseguiram, a começar pelo Partido Comunista, que Angela Davis fazia parte.
não conseguiram. Os Panteras Negras conseguiram, né? E Lukács, ele deve ter visto um documentário da cineasta, que é o primeiro documentário sobre os Panteras Negras, que é um documentário da cineasta Agnès Varda. Em 1968, essa mulher se debandou lá de Paris para os Estados Unidos para fazer um documentário sobre os Panteras Negras. Inclusive, ela é a primeira documentarista a perceber que existiam mulheres dos Panteras Negras. Porque, de um modo geral, só se falava nos homens, e ela filma as mulheres. Há um documentário dela chamado Panteras Negras, em que ela filma as mulheres, e ela descobriu que tinham mulheres tão ativas quanto os homens nos Panteras Negras. Né? Lukács viu esse documentário. É a única coisa que ele viu. Né? E outra coisa, notícia de jornal. Então, tirando isso, o debate entre lukácsianos e althuserianos, não há o debate racial, que eu acho que é a novidade de Silvio Almeida. Veja, Silvio Almeida, ele, sem deixar de ser marxista, mas mostrando os limites do marxismo no debate racial. Ele diz, olha, veja, o problema do debate racial está tanto na base estrutural como na superestrutura. De um modo geral, os marxistas mais limitados, eles só percebem na superestrutura. Então, por exemplo, para um marxista mais tradicional, racismo é uma questão ideológica, que a Revolução Socialista deverá abolir. Veja, eu até compreendo e concordo que é incompatível alguém ser socialista e racista. Aí é foda também, mas tudo bem. Né? É foda, mas imagine você imaginar comunismo com racismo. Então, eu entendo que os marxistas digam, tem que acabar. Só que tem um detalhe, o que é que eles não entendem? É que o racismo não é apenas superestrutural. Veja, qual é a novidade de Silvio Almeida? E eu tenho, assim, insistido que os alunos percebam isso. Qual é a originalidade do professor Silvio Almeida? É que ele, sem deixar de ser marxista, ele traz o debate racial para a base material. Não é só superestrutural. Não é um debate apenas imaginário, apenas cultural, e como eu conheço, eu tenho um colega marxista que diz, Romero, chegou o socialismo, acabou o racismo. Eu digo, meu velho, aí complicou. Porque eu não concordo com isso. Mas eu não concordo, não é porque eu não gosto de meu amigo, é que meu amigo está equivocado. Ele não percebeu que o racismo não é apenas uma questão de crença. É assim, tipo, se eu estudar bem o marxismo, eu vou deixar de ser racista. Eu não sei quem foi que acreditou nisso, paciência, o cara acredita nisso. Né? Veja, desde o começo, Silvio Almeida vem dizendo que não é uma questão meramente intelectual, de necessariamente estudar o racismo e eu me tornar antirracista, porque não é um processo automático intelectualmente. Esse é o erro dos althuserianos, eles são muito teoricistas. Nesse sentido, é isso. Eu adoro Balibar, estudo Balibar. Agora, nesse campo, Balibar é um desastre. Nesse campo, Althusser é um desastre generalizado. Né? Nesse campo, os lukácsianos avançam um pouquinho, mas os althuserianos estão parados no tempo. Estão parados no tempo. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu nem deveria dizer, mas eu acho que Elaine sabe, porque Elaine foi aluna dele e conhece. Eu tenho uma revista marxista que eu não divulgo tanto assim, mas eu coleciono uma revista marxista, eu ajudo lá no conselho e também tenho ela e recebo ela. É uma revista chamada Crítica Marxista. Tem um dossiê sobre cotas. Meu amigo, tem um professor marxista que foi professor de Elaine, foi professor de Elaine. Ele escreveu um artigo dizendo assim, por que todo marxista deve ser contra as cotas? Porque, cara, o artigo é triste. O artigo é triste. Eu nem vou dizer o final, mas quem quiser eu disponibilizo. Então. Veja, eu encontrei com essa pessoa e gosto muito dele, porque tenho muito carinho por ele, dizendo, fulano, eu lamento, mas eu discordo do teu artigo desde a primeira palavra até a última. Eu lamento. Não, porque Romero, ele começou no debate identitário e tal. Esse problema é um problema que no marxismo não está resolvido. Não está resolvido porque, eu diria, Silvio Almeida, do ponto de vista dele e do que ele faz e do que ele é, ele resolveu. Para mim está resolvido. É impossível você ler Silvio Almeida e não entendê-lo, porque ele resolveu um problema que no Brasil os marxistas não queriam resolver. Esse problema, para mim, ele estava resolvido já antes de Silvio Almeida. O problema é que os marxistas não quiseram ler, que é o caso de Clóvis Moura. Veja, Silvio Almeida, para mim, é um discípulo direto de Clóvis Moura. Clóvis Moura já tinha resolvido isso. Eu recomendo que vocês vejam, que é na sociologia do negro brasileiro. Ele já tinha resolvido. Agora, o problema é que o seguinte, é que Clóvis Moura não era da academia, viu, Daniel? Clóvis Moura não era da academia. Clóvis Moura era um autodidata que foi reconhecido póstumamente. É diferente de Silvio. Silvio é da academia. Silvio é uma pessoa que tem uma posição social de destaque.
Silvio é uma pessoa que estabelece um diálogo com negros e brancos. E Silvio, ele, como ele bem disse, ele não é uma pessoa que não conhece o movimento negro brasileiro. Então, significa dizer, ele é uma pessoa que está reconhecida de todos os lados. Não tem como, não dá hoje. Por exemplo, ele é um cara que está na Boitempo, a Boitempo é o maior núcleo de marxistas do Brasil. Silvio Almeida está nesse debate cultural, o Silvio Almeida está nas redes sociais, a ponto de, veja bem, vocês se lembram quando vocês viram um negro no Roda Viva? Pensem aí. Alguém se lembra quando você viu um negro ou uma negra no Roda Viva? Pense quando foi que vocês viram. Veja, qual foi o último? Silvio Almeida. Pense antes dele. Antes dele. Faça um levantamento no YouTube, que tem quase tudo lá. Veja quantos negros passaram pelo Roda Viva, meu amigo. Para você ter uma ideia, você vai ver que foi o ator Lázaro Ramos, foi não sei quem. Aí você conta nos dedos. Eu não vi 5. Eu não vi 5, inclusive, incluindo Silvio Almeida. Então, assim, ele conseguiu fazer um debate que aí, de certa forma, ele colocou os marxistas numa situação assim, do tipo, porra, de fato, o cara tem razão, não dá, nós estamos muito limitados, né? Então, tipo assim, ele colocou um limite no debate marxista que eu acho que não tinha no Brasil. Para mim, é o que eu mais admiro em Silvio Almeida. Ele colocou o limite dizendo, e eu tenho argumento para dizer que não precisa deixar de ser marxista para fazer esse debate racial sério, tá certo? E outra coisa, eu posso dar conta dele, como negro e como marxista, né? E deu, para mim ele deu. Esse livro é a prova cabal. Esse livro, para mim, é incontornável. Daqui a, sei lá, há 100 anos, a gente vai voltar a esse livro e vai dizer, puta merda, esse livro foi escrito naquele período e tal, e o cara já colocou uma tese absolutamente original, porque não tem como voltar atrás dele. Né? Esse parágrafo que eu li é a grande resposta marxista dele. Não dá para discutir mais racismo apenas enquanto debate imaginário na superestrutura. Né? O racismo ele tem uma base material e econômica que digamos assim, a sua maior força ideológica. A sua maior força ideológica, não é? Como disse bem Mano Brown a ele, Mano Brown disse a ele, né? Assim, tipo, você está fazendo um papel que é fundamental para nós negros, cara. Você está fazendo um papel foda, entendeu? Porque, assim, é preciso que tenha isso, digamos assim, entendeu? Para provar para os outros, para dizer o seguinte, que é ideológica essa coisa de que economicamente o negro não pode fazer isso. Mano Brown, veja lá, Mano Brown deu a resposta a ele. Né? Não sei se vocês viram, eu vi 2 vezes, né? Essa entrevista dele com o Mano Brown. E Mano Brown é um cara muito intuitivo. Veja, Mano Brown reconhece que ele não é da academia, reconhece o valor do Silvio Almeida em selo, né? E eu acho isso muito bonito de Mano Brown, porque tem muita gente que não reconhece a importância de Silvio Almeida estar na academia, e eu lamento, é uma pena, não concordo. Mas o Mano Brown reconhece isso. Eu não sou da academia, mas eu reconheço o cara, pá, você é o cara, entendeu? Isso eu acho fundamental, entendeu? E aí é o limite do marxismo. Os althusserianos têm esse limite. Eu leio eles e sei, não tenho dúvida, né, de que você não vai encontrar um althusseriano fazendo debate racial, Daniel. Vai encontrar um no Brasil. E olha que no Brasil se lê muito Althusser ainda, né? Não vai encontrar um. Os lukácsianos ainda, né? Mas varia, porque tem uns que são terminantemente contra também, né? E aí vai, entendeu? Você é preciso... Aí o que é que fez Silvio Almeida? Ele disse, só sabe de uma coisa? Um cara meu orientador althusseriano, beleza, um cara sério e tal. Eu estudei Lukács, estudei Sartre, e agora eu vou dizer assim, agora eu vou mostrar ao marxismo como é que se faz esse debate. Então. Eu acho que ele ensinou mesmo. Eu acho que ele ensinou. Não dá para dizer mais, não, o marxismo não faz debate racial. Não faz onde? Silvio Almeida faz. Almeida faz e retomou o legal, principalmente o Clóvis Moura, retomou como ninguém Clóvis Moura, entendeu? Colocou Clóvis Moura no outro patamar. Para mim, hoje, Clóvis Moura está no outro patamar. Depois de Silvio Almeida, Clóvis Moura está no outro patamar, porque Clóvis Moura de fato, era muito solitário, pô. Era duro você olhar para uma figura tão genial como Clóvis Moura e ele ali solitário. Solitário, porque ele era um jornalista, ele foi do Partido Comunista, do PCB, depois ele foi do PCdoB, ele foi uma referência no PCdoB nos anos 70, e Clóvis Moura ele estava isolado, porque assim, ele era visto como partidário, autodidata, e não tinha a chancela acadêmica, entende? E isso é muito sério. Eu fico muito feliz quando
a coleção que ele escreveu, pela primeira vez que ele escreveu numa editora grande, foi nos anos 80, na Ática, por conta de Florestan Fernandes. Florestan percebeu o potencial de Clóvis Moura e convidou o Clóvis Moura. Mas, veja, aquela velha história, né? Precisou de um branco para chamá-lo, entende? A academia. E Florestan, porque era como se não... e Clóvis Moura já tinha uma obra consagrada. Quando o Clóvis Moura escreveu na Ática, ele já tinha uma obra consagrada. Ele vem escrevendo desde os anos 50. Veja o que é a condição do intelectual negro no Brasil. Não é? E assim, foi muito legal, não sei se vocês sabem, para terminar essa história, o professor Petrônio, que está aí concorrendo ao Prêmio Jabuti com o livro dele sobre o negro em São Paulo, o mestrado de Petrônio, Clóvis Moura foi da banca. E Petrônio estava explicando uma coisa muito legal, que foi assim, Romero, ele não tinha um título de doutor, como é que ele podia ficar na minha banca de mestrado? Deram a ele o título de doutor honoris causa, o orientador de Petrônio conseguiu, aí ele, com o título de doutor honoris causa, a USP abriu uma exceção. Veja como é as coisas. A USP abriu uma exceção para um gênio desse. Imagine, a USP cheia de gente que não amarra a sandália de Clóvis Moura. Metade daquele professor de sociologia da USP não amarra a sandália da pesquisa de Clóvis Moura, mas os caras fizeram doutorado na universidade, fizeram mestrado na universidade, né? Clóvis Moura não fez. E aí, para Clóvis Moura ficar na banca de Petrônio, teve que ter essa operação, entendeu? É foda, cara, as operações que essas academias têm que ser feitas. Eu sou um fã de Clóvis Moura, acompanho a obra dele desde muito tempo, e sempre me incomodou isso, a ideia de que Clóvis Moura não tem título acadêmico. Isso é argumento que... Mas é o argumento da academia, entendeu? E aí eu recomendo a vocês, né, intelectuais negros e futuros intelectuais negros, veja a importância de estar nessa porra da academia, meu velho. De estar lá, demarcando. Não tem que demarcar mesmo, tem que estar lá, demarcando, empetelhando, pesquisando, garantindo a pesquisa, defendendo quando for para defender, mestrado, doutorado, todas essas porra que eu, sinceramente, cara, eu já não tenho mais saco para isso, porque não tenho mais idade para essas coisas, e já fiz tudo que tem que fazer. O que eles me pediram, já fiz. Agora, eu acho que tem uma geração nova que tem que fazer mesmo. Bater o pé, entendeu? E Silvio Almeida é um exemplo. Aí eu concordo com o Mano Brown. Você é um exemplo para nós. Silvio Almeida não tá, o Mano Brown não estava falando dele, para ele, porque o Mano Brown já tem a vida resolvida, ele está falando para outros jovens negros. Você é um exemplo para eles. É para esse que Brown estava falando. E eu acho isso fundamental. Isso é muito o pensamento de Brown. Brown é um pensador da comunidade. Pensar nos outros, entendeu? Porra, vocês estão aí, é para isso que eu estou aqui. Eu acho massa isso, esse impacto, entendeu? Mas é isso, acho que a gente meio que mudou o tema, né? Mas sei aí. Ô, Romero, eu só queria colocar uma questão, mesmo a gente tendo mudado o tema, mais ainda dentro do tema, sobre essa questão do marxismo e essa discussão sobre raça, mas também sobre gênero, porque termina, né, caindo no mesmo, no mesmo poço, é que existe uma negação muito grande do marxismo clássico em aceitar a discussão sobre raça, tanto que é só nos últimos anos e nos poucos últimos anos mesmo que isso vem aumentando, justamente por causa daquela ideia universalizante de que as individualidades não importam e que as subjetividades elas são automaticamente derivadas da economia. Né? Se a gente for utilizar o termo que você utilizou, essa diferença é muito claro, mas aí eu queria chamar antes do Silvio Almeida o Lukács, porque embora o Lukács não esteja falando de raça e ele não fala, a não ser nesse texto que você citou e eu ainda não li, mas eu vou ler, o Lukács deixa muito claro na ontologia do ser social, principalmente na segunda parte, como a construção das subjetividades e das individualidades são fundamentais se a gente quiser fazer essa luta contra essa base, esse fundamento econômico baseado na propriedade privada e na produção de mercadoria que rege a nossa sociedade e superá-lo. Então, quando ele deixa essa brecha muito bem descrita, muito bem definida, e é o maior capítulo do livro dele, né? É o maior capítulo.
E ele vai tratar de manipulação, de sugestionabilidade, de construção de individualidades, inclusive utilizando muito a literatura. Ele vai citar lá a Ana Karenina. Isso demonstra o quanto que aquela ideia clássica e hegemônica do marxismo de que basta a classe trabalhadora se unir e os problemas do mundo todo estar resolvido, não é suficiente para enfrentar o problema. O nosso problema é muito maior, porque ele não perpassa uma dimensão meramente econômica. Essa é o que o próprio Lukács vai falar lá na ontologia do complexo dos complexos. E no complexo dos complexos que constrói a nossa sociabilidade, a raça, enquanto separação, hierarquização, classificação dos indivíduos, e enquanto impossibilidade dos indivíduos se entenderem enquanto gênero humano, impede uma possível revolução e a possível construção de uma nova sociabilidade. Então, acho que o Lukács abre esse caminho, e aí o Silvio Almeida, eu acho que você está certo, resolve esse problema. Por isso que a gente tem um avanço com ele que é muito... eu não consigo nem dizer a palavra exata de tão grande que é o avanço que a gente tem nesse sentido, porque depois dele é impossível a gente dizer que basta a união dos trabalhadores. Por quê? Porque se a gente não levar a sério, e também a Angela Davis deixa isso muito claro, essa divisão entre classe, raça e gênero, a gente não consegue construir uma sociabilidade diferente desse tipo de relação que a gente mantém hoje. Olha, é esse aqui, ó. Dá para ver aí? Elaine, dá para ler aí? Dá, sim. Essenciais são os livros não lidos. Eu vou Pronto, comprar. é esse aqui. É nesse capítulo aqui. Fora isso, eu não lembro. Mas fica a dica aí para... Olá, boa noite. Vocês me ouvem? Sim, Letícia. Boa Sim. noite. Muito bem, muito bem. Boa noite, gente. Eu queria dialogar, né, com a colega Elaine e com uma passagem, né, que ele traz aqui: racismo como ideologia molda o inconsciente, né? Apesar de ele não, né, se transcorrer aqui, né, pelo campo da subjetividade, eu acho que é muito importante, né, acho que a dimensão da subjetividade, e eu comecei a perceber isso a partir, inclusive, de uma filósofa africana, né, do Rio Grande do Sul, e uma das indicações que ela nos traz é um livro de Sobor Fussomé, que é O Espírito da Intimidade. Eu acho que a nossa subjetividade afro-indígena, ela não é aceita, né, nesse mundo ocidental. E nós somos o tempo todo violentados, né, nessa subjetividade. Então, eu acredito que exista uma subjetividade ancestral que pulsa, mas que só que ela não é mapeada, reconhecida, compreendida por uma subjetividade ocidental, né? Ela não é acolhida, ela não é compreendida, ela não é mapeada, né? Por essa subjetividade ocidental, e nós vivemos violências o tempo todo, né? O tempo todo. Então, existe diversas formas de compreensão e de manifestações, né, do campo da subjetividade, e que muitas vezes ela não é compreendida, ela foi ao longo da escravização o tempo todo sufocada, impedida, né? Então, as formas de produção, por exemplo, de construção familiar, né? Existe um modelo ocidental familiar que foi
produzido, né? Então, nós somos também impedidos de reproduzir as nossas, as formas de família, e as diversas formas de família, né? Porque se a gente está tratando de África e de América, nós temos diversas nações indígenas, né? E que não é a mesma coisa, né? Índio, né? A gente não pode colocar tudo em um pacote só. E como a África, as diversas etnias africanas também não, né? Então, nós temos um imenso desconhecimento desse campo, né? Sobre as formas de produção, né? Da subjetividade dessas etnias, né? Que a gente mesmo desconhece. Então, a gente, de fato, não sabe de onde veio. O nosso nome, por exemplo, né, o que significa para um nome para uma determinada etnia, né, quando um bebê nasce, né, o que significa esse nome para esses ancestrais, né? Então, meu nome é português, meu nome não é Yorubá, não é Jeje, não é Nagô, não é Tupi-Guarani. Eu não sei qual é a minha descendência, né, do ponto de vista étnico, né? Então, de que nação indígena ou de que etnia africana eu vim, isso é muito importante. Então, acho que tem um campo da subjetividade que a gente a gente fica o tempo todo se enquadrando nessa subjetividade ocidental, e a gente muitas vezes sente muitas coisas, compreende, vê muitas coisas que a gente não cabe, não tem conceito, não tem categoria dentro do campo do mundo ocidental, e a gente fica tentando a gente se violenta o tempo todo, tentando se enquadrar nessa subjetividade ocidental, né? Então, acho que isso é fundamental para a gente se compreender enquanto sujeitos, né, dentro de um mundo que nos violenta o tempo todo, né? E acho que ela traz, ele vai trazer duas psicólogas, né, que é a Cida Bento e a Lia Weiner Schuckmann. E a Lia Weiner, por exemplo, ela vem de família judia, né? Só que ela nunca foi, digamos assim, educada dentro de uma compreensão judaica, né? E aí ela começa a se incomodar. Quem é que me nomeia? Né? Quem é esse outro que tem a capacidade de me nomear? Né? E aí ela parte para as discussões, raciais, né? E isso a incomoda, né? Enfim, então assim, existe esse homem branco, hétero, católico, militar europeu que aqui chega, que vai produzir extermínio e genocídio, né? Mas também das nossas subjetividades. Era isso. Perfeito, obrigado, Letícia. Bom, se tiver mais alguém aí, basta abrir o microfone e dar a sua contribuição. Estão todos me ouvindo? Meu nome é Eden, sou aluno do mestrado de programa de pós-graduação em História aqui da Federal do Sergipe, e parabenizar primeiro a Dana pela exposição do capítulo, e pegando um gancho no que a Letícia acabou de falar, e também de reiterar algo que foi discutido também na semana passada, né? Que além de moldar o inconsciente, o racismo, ele dificulta a percepção racial. Isso está claro, acho que na primeira frase do texto, do Racismo e Ideologia, do Silvio de Almeida, né? Na qual ele fala que ele passou a prestar atenção ao número de pessoas negras nos ambientes, depois que começou a participar de ações do movimento negro e estudar a fundo essa questão das relações raciais. Então, acho que reiterar isso que foi dito também na semana passada, né, do quanto esse processo, ele não é rápido, é um processo demorado, essa questão da percepção racial, e já que o racismo, ele molda o inconsciente da população,
O racismo ele é determinante nessa questão da percepção racial. Acho que é isso. Estão me ouvindo? Sim, Vanessa, pode falar. Muito obrigada pela exposição, amei, amei aquela, eu sou suspeitíssima, né? O Silvio é um companheiro de luta, assim, tipo, amo ele já, né? Sou suspeitíssima para falar. Mas eu queria tocar num ponto que quando a gente, alguns anos atrás, eu, a Djamila e muitas outras garotas que hoje faz frente a diversas lutas distintas aqui na capital de São Paulo, a gente seguia, a gente teve muitas brigas, a gente teve muito entrave com o feminismo, com o movimento feminista daqui, né? A gente participava inclusive da vertente radical, e a gente rachou e criou o interseccionalismo, a vertente feminismo negro interseccional, exatamente porque a gente viu que as pautas não traziam nada para nós. Espera aí, vocês estão falando de violência da mulher? Que mulher que vocês estão falando? E aí, voltando até no que o professor falou, que nessa ideia enfim, que elas não percebem que na íntegra elas falavam, não, mas a gente faz o recorte aqui. Tá, a gente faz o recorte, mas quem é que fala? Quem é que lidera? Quem é que está aqui? Quais são as questões que são pautadas? E a gente comprou a maior briga com o feminismo. Inclusive, eles nem aceitam a ideia de feminismo negro interseccional. Inclusive, a gente fez meio que um pacto. O feminismo negro interseccional, ele é praticamente um pacto. Naquele dia, a gente bateu na mesa e falou assim, só por isso a gente vai seguir falando isso. A gente vai seguir dessa maneira. Porque, inclusive, eu vou colocar aqui um descontentamento, que assim, eu fico muito triste quando eu vejo hoje outras vertentes afro chegando e se desenvolvendo. Isso eu fico muito feliz de ver, mas eu fico muito triste quando eles falam assim, porque feminismo é uma coisa norte-americana e a gente é africano. E desconhece isso. É como falar que nós, mulheres negras, não temos capacidade de subverter o feminismo em nosso favor, entendeu? E a gente comprou a maior briga para poder se dizer feminista, porque elas não queriam que a gente fosse feminista, porque para elas isso não existia. Não existe isso de feminista. Então se não existe, é isso que a gente vai fazer mesmo, porque a gente é invisível, é isso mesmo que a gente vai fazer. E a gente levantou, e a gente leva até hoje. A gente é feminista, sim. Entendeu? Então, por isso que a gente levou essa briga, existe essa briga, e poucas pessoas sabem, até porque a gente fica evitando esse embate, e eu acho que aqui é o espaço, já que a gente está num grupo de estudo entre pessoas, é o lugar, mas a gente geralmente não leva isso assim para a mídia, porque a gente não tem que ficar se engalfinhando com o movimento feminista, a gente não ganha nada com isso, a gente tem que se resolver e cada um seguir, entendeu? Mas existe essa história e parte desse mesmo princípio, né, de que eles não percebem. Então, são as mulheres que estão na base da pirâmide. Quais mulheres estão na base? Porque as mulheres brancas, elas ainda estão acima dos homens, entendeu? Nessa pirâmide aí. Então, a gente comprou a maior briga por causa disso, entendeu? E, enfim, eu só queria colocar isso porque a coisa é bem séria e eu queria mostrar que, na prática, ela é mais séria ainda, porque isso gerou muitas desavenças e, assim, muitos rachas entre as mulheres negras, muitos rachas mesmo, entre nós, mulheres negras, assim, né, aqui na capital, por causa dessa briga. Não existe, não, a gente vai comprar essa briga, a gente vai fazer existir, a gente não é invisível, a gente vai fazer existir, então. Enfim, queria colocar um pouco disso e falar que muito provavelmente eu vou encontrar o professor Alisson Mascaro em janeiro. A gente tem uns amigos em comum que na verdade, ele acha que eu tenho que mostrar minha pesquisa para ele já. Enfim, eu achava que não, mas ele me convenceu e já marcou uma data, então em janeiro a gente vai se encontrar.
E aí eu vou falar com ele disso também, um pouco disso, de autocé, dessas coisas assim, eu vou conversar com ele, porque na verdade é por isso mesmo que eu não acho que deveria falar com ele, por causa dessa, sei lá, dessa tendência dele, a autocé. Eu falei, então, porque eu vou para outra linha, eu vou fazer outra coisa. Aí eles falaram, não, mas fala com ele tem a mente aberta, não é assim, né? Porque ele gosta de autocé, que ele não vai abrir a mente se você tiver contradizendo autocé ou coisa assim, entendeu? E, enfim, era só isso mesmo, e foi linda, amei, e estou de volta. Eu fiquei ausente por um tempo, porque é época de eleição aqui em São Paulo, como liderança eu estava tendo muitas reuniões, eu estou tentando falar com o prefeito, tá a maior briga aqui por causa de uma área, enfim, peço desculpa pela ausência, mas estou tentando me organizar para retomar tudo com, enfim, amo vocês, amei, amei, amei. Vanessa, você poderia se organizar para estar na nossa comunicação, que a gente vai fazer em março. Primeiro seminário de filosofia africana, filosofia afrodiaspórica e pensamento brasileiro, que engloba tudo. Você poderia fazer aí uma comunicação conosco, viu? Vá pensando nisso. Queríamos te ter aqui também. Então, estou sabendo agora, eu fiquei sabendo agora que eu entrei, eu vi vocês conversando, porque eu estava ausente, né? Eu não sabia que vocês estavam construindo. Mas amei o tema, estamos aí, para construir, se precisar de ajuda, né? Aquelas, até com os contatos aqui de São Paulo, aquelas, eu sou militante de fato, entendeu? Então, essa gente toda aí eu conheço, entendeu? Toda essa gente aí eu conheço, eu sei.